Treinamento para a Maratona de Londres. Tá chegando a hora, Val. Tá, meu Deus do céu. Você tá preparada? Não tô preparada. Mentira, tô sim. Aqui, ó. O meu treinador do lado. Espero que vocês estejam preparados. Estamos fazendo tudo direitinho, treinador. Eu sou o Eduardo Suzuki. E eu sou a Valerie Mello. E hoje estamos novamente com um convidado especial, Val. Rodrigo Lobo. O nosso treinador. Pode mudar esse nome especial? Que não é tão especial. É especial. Porque normalmente é só eu e a Val. É verdade, E daí, convidado ilustre. Convidado ilustre. Nossa, então vamos procurar esse nosso ilustre aí. treinador, Rodrigo Lobo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa preparação para a Maratona de Londres, que está chegando. Falta poucos dias. Poucos dias. Oi. O Rodrigo vai falar um pouquinho sobre o nosso treinamento aí nesse novo ciclo. A gente tá vindo de um ciclo da Maratona de Nova York. Eu tava com outro treinador e nesse começo de ano eu mudei de treinador, agora tô treinando com o Rodrigo. Tiveram algumas mudanças no meu tipo de treino, né? E a Val deu uma continuidade. Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre as nossas características de atleta, de aluno seu, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre a nossa preparação para a maratona. Rodrigo, fala um pouquinho sobre nós, como é que você vê a gente como aluno seu, atleta seu? Foi muito bacana porque vocês já vinham treinando juntos, tem projetos em comum, então nada melhor do que alinhar os treinos e, obviamente, conseguir caminhar juntos nessa. Vocês têm características muito parecidas, até né, pelo histórico de tempos aí nas últimas provas, então os treinos eles acabam sendo também parecidos em relação a isso. A ideia mesmo é evoluir de maneira, obviamente, segura sempre, mas como vocês atendem bons pré-requisitos, né, que a gente chama de características ótimas, a composição corporal, a regularidade, disciplina e, claro, o treino complementar. Mais ou menos, né? Tem alguém aí que é mais ou menos. E é o treino complementar, que eu adoro falar sobre isso, a Val fala muito, né, que a gente chama, tá na moda falar de cross-training, que nada mais nada menos que incluir outras atividades para compor uma carga de treinamento bacana. Então quando a gente inclui outras modalidades, né, principalmente ali o pedal ou a natação complementando, acaba sendo um bom treino ou regenerativo ou complementar para somar tanto, né, diferentes estímulos cardiovasculares, um estímulo leve de baixa intensidade ou um estímulo de intervalos com mais intensidades, não necessariamente detonando a musculatura, ainda mais num ciclo de maratona como para Londres, merece bastante atenção. Posso falar muito bem de vocês em relação a isso, o Aval é mais fácil porque né, a gente já aperta um pouquinho mais, sabe qual é a resposta do corpo, aonde estão os pontos falhos, tudo um pouquinho diferente, né? A gente no início teve que ajustar ponta de intensidade, mudança até de calçado, como que o corpo respondeu isso em relação ao tendão, a gente já tirou um pouquinho o volume em relação ao aval, ajustou, colocou de novo os dois em sintonia, principalmente agora né, que a gente está na reta final, tem que tomar bastante cuidado para chegar bem. Uma coisa que eu queria complementar é que desde o ano passado eu venho treinando com a Val, uma outra galera que corre mais ou menos no mesmo ritmo. Isso é importante, né? Encontrar alguém que corre no mesmo ritmo para dar uma forçadinha a mais, né? Porque se você treina a semana inteira sozinho e daí chega no longo, você continua correndo sozinho, você não tem aquela forçadinha a mais, né? Exato, isso é importante ter referências, ainda mais se as referências elas de fato estão próximas. Tá certo que em algumas situações só uma parte do treino vai ser em conjunto, em algumas, né, no final do treino ou no meio ali no miolo, dependendo de como cada atleta vier, vai ter que largar, seja porque você tinha algo mais conservador, como no seu caso, que a gente tem que tomar bastante cuidado, deixa a galera ir embora, vamos né, tomar bastante cuidado, ou se você estiver bem, estiver dentro do planejamento, naquele seu treino específico, você veio de uma semana mais descansado, também cuidado para não ir aquém, né, e não ficar abaixo demais e isso prejudicar também o rendimento. Então, sair para treinar juntos, se vocês tiverem boa conexão, tiverem ritmos parecidos, não tem problema nenhum, só que em alguns momentos dentro desse treino vai talvez haver uma necessidade. O treino é individual, no final isso, de contas, de desconexão mesmo, natural e cuidado mesmo. Correr em grupo, ele requer essa atenção, né? Quando a gente começou a treinar junto, em Nova York, o Edu ele tinha os tempos de provas muito tranquilo, muito sossegado. Quando a gente começou a treinar junto, que ele começou a fazer os longos, a gente falou, pô, tô batendo meus recordes de prova em treino. Aconteceu isso, de ter alguém falando, Du, você pode, vamos lá, vamos com a gente, vem firme. E hoje ele tá melhor do que eu, inclusive, né? Então, não, é verdade. Assim, teve provas, inclusive, ele passou assim
minutos, né, 2, 3 minutos na minha frente, porque ele tava muito melhor do que eu, né? E quando você coloca uma pessoa melhor pra te puxar, às vezes você sai até melhor do que ela. E eu acho isso sensacional. Eu conheço várias pessoas, tanto que me puxaram, ou que eu falei, você pode. Quando você coloca isso na cabeça, você vai embora, né? E o Rodrigo fez isso muito comigo. Sai um pouco da zona de conforto. Sai da zona de conforto, né? De treinado básico. Vai doer um pouquinho, lógico, no começo, mas depois... Mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Tem que ter sempre orientação do treinador. Tanto pro treinador de puxar, você pode um pouco mais, até o fato de falar, tira um pouco o pé, pega mais leve, e ele que vai saber te orientar nesse sentido. Falando das características, é que é meio coincidência eu correr junto com você. Por exemplo, eu não consigo correr com o Rodrigo. Também você não consegue correr com o Rodrigo, Também né? Mas o nosso caso foi coincidência. O Rodrigo, ele já tem muitos anos de treinamento, né? São quantos anos, coach? 18? Corrida É da época da São Silvestre com número de pano. Número de pano. Nossa. Temos imagens. Existia corrida dentro do Ibirapuera, dentro do Corpore, corrida de Natal, corrida da primavera, 1.500 pessoas no máximo em provas. É muito importante dizer isso, porque às vezes as pessoas acham, né? A rede social, assim, parece que a pessoa, apareceu do nada. Ele fala, caramba, né? Surgiu do nada, né? Mas não é isso. Existe uma história muito longa aí. Falando um pouquinho agora sobre a prova, sobre a preparação da prova, é legal colocar alguma prova no meio do caminho até chegar à prova-alvo, colocar uma meia maratona, um 10K, de repente? Sempre. Para qualquer prova, não só preparação para longos, mas para qualquer prova. E essas provas secundárias nos ajudam, de fato, a entender o que a gente precisa fazer, seja como preparação específica no treinamento ou mesmo nos bastidores, né? Para ganhar confiança também, isso é importante, a parte psicológica, saber como que o corpo responde. A gente é amador, e amador ele está suscetível a uma série de outros problemas, sobrecarga de trabalho, um sono que não se regulou, né, algum compromisso em alguns dias anteriores. Então, essas provas secundárias, sem muita expectativa, então se você errar mesmo, não vá se frustrar, que não era o alvo, então não vá se derrotar por conta disso. Provas de 5, 10, 21, todas elas têm uma relevância dentro do processo de treinamento, mas tomar cuidado para não colocar muitas provas também. Nós fizemos Nova York, agora vamos buscar Londres. Existe algum tempo de descanso do corpo para uma próxima maratona? Não só de maratona para maratona, como a gente falou das provas secundárias. Então, uma meia maratona para uma maratona, pela carga de treino que você vem vindo, né, que vocês vêm desenvolvendo, não é tão absurdo. O seu corpo ele tolera. Colocar uma meia maratona com intensidade alta, a gente vai precisar sim, pelo menos ali um mês antes, 3 semanas no máximo, para o corpo recuperar a soma de estímulo com a intensidade. Agora, maratona, a gente tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque maratona, né, a gente tem aí saindo de 3, né, para atleta amador aí, bom, indo para até 5, dependendo, ou 6, dependendo do atleta. Se você não tiver um histórico ou for iniciante, é um efeito devastador no corpo. A gente tem alguns estudos aí que mostram que você tem aí pelo menos de 30 a 60 dias ainda no processo regenerativo, recuperando as estruturas, as microlesões, os hormônios se restabelecendo, parte toda fisiológica. Agora, quem é mais experiente, não gera tanta sobrecarga assim, por mais que faça mais rápido, né, já sabe aí que esse tempo é um pouco menor, mas a inteligência do treinamento entre um e outro é importante. No intervalo aí em torno de 2 meses, que é o mínimo ali para o seu corpo ainda recuperar e você crescer de novo para ela, você vai precisar regenerar no momento certo e subir de novo no momento adequado. Agora, se você não tem tanta experiência, uma maratona no ano, 2 no máximo bem espaçadas para se tornar seguro e você se dar bem em todas elas. Existe uma diferença de treinamento para nós, principalmente que moramos no hemisfério sul, treinarmos no verão praticamente e correr lá no começo de primavera. E no segundo semestre é o inverso. Sempre vai ser invertido. Bom, primeiro, prova em início de temporada, principalmente abril, que são as primeiras maratonas, né? Então, as principais maratonas, elas acontecem no hemisfério norte. Então, o que acontece? Eles começam o calendário perto da primavera e terminam no final do outono, né? No meio do outono ali pro final no máximo. Eles sempre fazem isso por conta realmente dessa discrepância, dessa diferença de clima, de muito frio e muito calor. Não tem como você fazer uma prova, é perigoso. Então eles até tiram as provas do meio do verão
Então você não vê praticamente as principais provas ali entre junho e início, meio de agosto. Eles tiram porque também é muito quente. Então isso é interessante a gente entender. Então para quem vai para o primeiro semestre, que começa em abril, tem que tomar cuidado, porque são as nossas férias aqui. Ok, a gente está bem preparado, apesar de estar frio, a gente, né, não está tão frio assim, né? Colocou o nosso corpo numa situação bem complicada ali de desidratação. Agora, quem tem baixa composição corporal sofre um pouco em prova no frio, também pode ter rigidez muscular. Tem que tomar cuidado, não tem como aclimatar, só vai ter que fazer um bom aquecimento antes. E quem não levou a sério, no período de férias nosso ali, né, de janeiro, dezembro, janeiro, pé na jaca, e resolveu treinar só a partir de fevereiro, vai sofrer bastante também. Então, muito cuidado nessas provas de início de temporada, principalmente por conta do ciclo de treinamento e dos hábitos associados a ele. Ô, coach, vamos falar de Londres, da prova de Londres? Londres é uma prova muito rápida, de início de temporada, né? Então, todos eles chegam muito forte em Londres. Eu vi que a altimetria ela começa num morrinho assim, depois flat até o final, né? Como é que é, Rodrigo, assim, você pega numa prova dessa aqui, a gente não tá tão aquecido, não vai, a probabilidade de temperatura não é muito alta, né? Como é que a gente faz, assim, esse começo vai forçar uma musculatura depois para pegar plano? Eu particularmente gosto disso, porque quando a gente pega uma prova contrária, plano e com subida no final, a gente geralmente não administra o ritmo no início, torce o cabo e paga o preço no final. Sim. Então é legal, porque ela obriga a gente a tirar um pouquinho o pé mesmo, né? Não tem jeito, não tem como olhar para o pace médio quando coloca subida no meio. Então a ideia é, administra, vai muito na percepção de esforço, controlando ali um pouquinho da frequência, não tanto pace, ou se você domina muito percepção de esforço, conservador nos primeiros quilômetros e depois vem trazendo esse tempo médio para baixo, desenvolvendo, ainda mais que é um pouco mais frio, você precisa aquecer mais o corpo, talvez por gerar um estresse, fazer uma entrada de carboidrato antecipada também, isso vale a pena, é uma boa estratégia, mas é de fato uma situação perfeita, né? Isso também para recorde depende de uma série de variáveis, principalmente vento. Ninguém leva a sério o vento na corrida, no triatlon ou no ciclismo já é mais comum. Agora isso também depende de uma série de fatores. Então, se você tem o objetivo de bater tempo, bater recorde, ok, é uma prova legal, assim como algumas outras, mas fazer uma leitura do momento, né, da situação, ou pela temperatura, se está frio demais ou calor demais, vento demais ou vento de menos, para tomar a decisão e definir qual que vai ser a estratégia naquele momento. Mude de plano de A, B, C, D, E, não importa quantos planos você tiver na manga, você consegue terminar bem, não necessariamente na RP, mas termina bem uma prova. No ano passado tava quente em Londres, né? Teve gente passando mal e tal. Vamos supor que você fez toda uma programação para correr a prova RP e tal, só que você não consegue controlar a temperatura do dia da prova, né? O que a gente faz nesse dia aí? Ah, tá muito quente. Esquece RP. O RP ele pode até vir, depende da sua quanto você evoluiu em relação à sua situação anterior. Então o RP ele pode vir. Como eu, exemplo, bati meu RP na Maratona do Rio. Poxa, a Maratona do Rio não é para bater RP, mas eu bati por quê? Porque eu tava bem, eu evoluí, eu amadureci para fazer maratona com ciclos de Ironman, ciclos de provas mais longas. Apesar de estar contra o vento, bem quente e ter subida ali no meio pro final, mesmo assim eu consegui meu RP. Então esse RP ele depende não só da prova, depende do quanto você amadureceu, concentração, você evoluiu, concentração. Mas se você já vem de uma condição bem estável, você precisa entender que talvez não seja o momento de bater aquele recorde, mesmo que você viaje, gaste dinheiro, não tem problema, vai para fazer o seu melhor. Vá para entender, vá para aprender. Você vai aprender, você vai administrar bem, você vai saber o quanto você vai ter que se hidratar antes, né? É importante fazer uma hidratação prévia. A gente gosta muito de alguns isotônicos poderosos aí que ajudam. A administração de eletrólito durante a prova, pegar mais água no meio e refrigerar o corpo. Até que brincaram comigo que em Fortaleza, no Ironman 70.3, parecia que eu estava correndo numa temperatura de 15 graus em São Paulo, sei lá, né? E estava praticamente 30, com uma umidade e pressão absurda. Por quê? Porque eu usei mecanismos para driblar aquilo. Pegava pelo menos ali, né, uns 4 copos de água em cada ponto de hidratação, corri com uma garrafa. Copinho da segurança. Segurança, tem que sempre andar Como faz quando tá com 4?
Bom, Joga no macaquinho. uma dica, você tem todo o tempo ali Ó, dica. né, todo o tempo para pegar a água. Então você diminui um pouco o ritmo. No caso, quando você está correndo mais na frente, você não precisa diminuir tanto para se posicionar para pegar. Sempre avisa quantos copos você quer. Alguns não entendem, outros entendem. Então sempre marco 2, a pessoa já vai me dar 2. Eu já pego os 2 na primeira pessoa, né? Se alguém vai dar. Às vezes, como nessa prova de São Paulo, você pegava. Então eu já pegava 2 de uma vez no tanque, jogava, usava aqueles 2 para fazer toda a minha refrigeração do corpo. Então para isso é importante a roupa adequada e o tênis e meia combinação adequada para não dar bolha e não assar. Depois, na sequência, eu já pego mais 2, que esses aí eu vou administrar na hidratação. E não só isso, eu vou pegar esse último e correr com ele. Então um vai para hidratação, porque a gente também não consegue ingerir mais ali que 200 ml de água. É difícil, a gente, em cada ponto, ainda mais em prova a cada 2, 3K. Então olha só, 2 vão para refrigeração, um vai para hidratação na sequência e o outro a gente carrega. Aí é para salvar mesmo, no meio de uma subida, jogar na cabeça, refrigerar, hidratar se precisar um pouco. No caso, se a pessoa for tomar o gel, em qual desses copos ela toma? O gel você não toma nenhum dos copos, você toma antes de pegar o ponto de hidratação. Você já viu o ponto de hidratação? Na verdade, você já se Assar. programa. O ideal é o seguinte, você saber onde tem os pontos de hidratação. Sim, saber onde estuda você vai antes. colocar o teu Mesmo gel se antes. você não souber, ou se a prova mudar um pouquinho a posição do ponto, você visualiza antecipadamente, saca o gel, glue, toma o gel. Agora, Não gosto de jogar no meio da rua mesmo, com prova que depois eles recolhem o lixo, mas às vezes eu guardo e depois jogo no ponto de hidratação. E aqui ele joga a mesma coisa, aquela água que eu usei pra hidratar, eu acabo tomando mais um pouco pra poder diluir o gel. Ou mesmo aquele copinho que eu carreguei no meio, né, que eu sempre carrego, esse copo que vai ser a hidratação pra diluir o gel. Dependendo da prova, se eu precisar entrar com o gel antes do ponto de hidratação, não casou, esse copo que eu carrego é o você já copo que eu percebeu uso que do eu tô sempre gel. com um copo na mão? Verdade. Eu vou postar uma foto, depois vocês vão ver a foto que eu postei aí. Depois olhem lá no meu feed, foi que eu recebi recentemente uma garrafinha na mão fechada e uma aberta estourando na minha cabeça com a água toda caindo pra todo lado. E é isso, não tem jeito, não tem desculpa, né? Você consegue sim driblar essas adversidades se você tiver não só experiência, mas treinar pra isso. A gente tem uma diferença na Europa que as provas elas variam conforme os patrocinadores de carboidrato e do refrigerante, né? Geralmente o negócio, tem lugar que a prova é bem ruim, né? Exato. Então é melhor nem experimentar esses negócios, né? Não, principalmente a parte de alimentação, carboidrato, faça o seu, leve tudo seu. A única coisa que é difícil levar é a água. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar todas as informações do Rodrigo. Sigam ele lá no Instagram. Vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. Rodrigo, muito obrigado aí pela participação. Foi muito legal. Vamos gravar mais vídeo. Obrigada, coach. Show! Então é isso. Nos vemos na próxima. Valeu. Tchau. Abraço. Busquei aqui algumas informações a título de informação para a prova feminina, para o recorde feminino. Tem 2 recordes femininos lá, um da Paula Radcliffe, outro da Mary. Os 2 são de Londres, um em 2000. Peraí. Fala o sobrenome da Mary. Não sei, porque eu não sei falar. Fala Eu a vou verdade. falar, vocês estão me zoando. A grande Mary, minha amiga. Mary Kay. Meio que Tani. Keitani, isso. Mary Keitani. É isso aí. Eu acho. Né? Tá bom. Agora, Kipchoge eu consigo falar. Kipchoge. Então, Paula Radcliffe em Londres, 2003, com 2 horas 15 e 25 segundos. E da Mary Keitani, Keitani. Londres de novo em 2 horas 17 e 1.